Imagine uma noite tranquila. Você adormece e, de repente, acorda no meio da madrugada com o coração acelerado. A imagem da sua mãe, que se foi há apenas 3 meses, ainda fresca na mente. Mas não era um sonho qualquer. Era diferente. Especial. Ela parecia mais jovem, mais forte, mais radiante do que em vida. E com um sorriso sereno. Disse apenas uma frase: "Está tudo bem. Estou em paz." Você sabe, no fundo da alma, que aquilo não foi um sonho comum. Era algo mais, algo real. Uma visita. Bill Guggenheim, um dos maiores estudiosos da comunicação após a morte, diria que você teve um sonho de visitação. E segundo suas pesquisas, baseadas em mais de 3.300 relatos, esses sonhos são muito mais comuns do que imaginamos. Hoje, vamos desvendar o significado por trás dos sonhos com aqueles que já partiram e te mostrar como diferenciar um simples sonho de uma verdadeira visita do outro lado. Raymond Moody, o pioneiro nos estudos sobre experiências de quase morte, dedicou décadas a investigar como os espíritos se comunicam com os vivos. Em seu livro Reuniões, ele explora as diversas formas de contato com entes queridos falecidos. Moody descobriu que os sonhos são uma das vias mais comuns para essa comunicação. E existe uma razão lógica para isso. Durante o sono, nossa mente consciente relaxa. As defesas caem. Nos tornamos mais receptivos a experiências que, normalmente, bloquearíamos em estado de vigília. Bill e Judy Guggenheim, em 1988, fundaram o Projeto CAM, sigla para Comunicação Após a Morte. Ao longo de 8 anos, eles entrevistaram mais de 2.000 pessoas, coletando mais de 3.300 relatos de indivíduos que acreditam ter sido contatados por entes queridos que já se foram. O que eles descobriram é simplesmente surpreendente. Eles estimam, de forma conservadora, que pelo menos 60 milhões de brasileiros, ou 20% da população, já tiveram uma ou mais experiências de CAM. E algumas pesquisas sugerem que esses números podem ser o dobro, mais de 125 milhões de brasileiros, ou 43% da população. E agora, a pergunta que não quer calar: como saber se foi um sonho comum ou uma visita real? Os Guggenheim identificaram que os sonhos de visitação são muito mais vívidos, intensos, coloridos e reais do que os sonhos normais. Eles não são confusos, não são cheios de simbolismos ou fragmentados, como a maioria dos sonhos. A pesquisadora Ana Clara Oliveira, em seu projeto de doutorado sobre sonhos de visitação em pessoas enlutadas, identificou 7 aspectos comuns nessas experiências. O primeiro é que os falecidos transmitem uma sensação de paz e tranquilidade. Eles parecem estar bem, em paz, felizes. A mensagem mais comum é alguma variação de "estou bem" ou "não se preocupe comigo". O segundo aspecto é que os sonhadores experimentam uma certeza interior. Eles simplesmente sabem que não foi um sonho comum. Há uma convicção interna, algo difícil de explicar com palavras, mas impossível de ignorar. O terceiro ponto é que a mensagem recebida sempre serve a um propósito. Não é aleatória. Frequentemente, os entes queridos aparecem para dar uma mensagem específica, resolver algo pendente ou ajudar o enlutado a seguir em frente. O quarto aspecto é que, ao acordar, os sonhadores sentem emoções intensas e complexas. Não é apenas tristeza ou saudade. É uma mistura de alegria, paz, alívio e, às vezes,
uma sensação avassaladora de amor. O quinto é que o sonho de visitação leva a uma mudança na visão espiritual do sonhador. Muitas pessoas que eram céticas sobre a vida após a morte mudam de opinião após vivenciarem uma dessas experiências. O sexto aspecto é que o sonho afeta o processo de luto. Pessoas que têm sonhos de visitação frequentemente relatam uma resolução mais rápida e saudável do luto. E, finalmente, o sétimo é que a mensagem vem através de meios telepáticos. Nem sempre há palavras faladas. Às vezes, a comunicação acontece diretamente de mente para mente, de coração para coração. Agora, deixe-me explicar as 8 características que diferenciam um sonho de visitação de um sonho comum. A primeira característica é a clareza e vivacidade. Sonhos de visitação são extremamente claros. As cores são mais vibrantes. Os detalhes são mais nítidos. Tudo parece mais real do que a própria realidade. A segunda característica é a aparência do falecido. A pessoa que aparece quase sempre parece saudável, jovem e radiante, mesmo que tenha falecido após uma doença longa e debilitante. Ela aparece no sonho como estava em seus melhores anos. Seria muito incomum que aparecessem doentes ou feridos. A terceira característica é o comportamento amoroso. O falecido nunca aparece com raiva, decepção, depressão ou de forma punitiva. Eles sempre se comportam de maneira amorosa, acolhedora, reconfortante, como um anjo da guarda que vela por você. A quarta característica é a simplicidade da narrativa. Diferente de sonhos comuns, que têm tramas complexas e confusas. Sonhos de visitação geralmente consistem apenas na interação entre o sonhador e o falecido. Não há subtramas, não há outros personagens irrelevantes, não há cenários bizarros. A quinta característica é o contato físico. Frequentemente, há um toque físico entre o espírito e o sonhador. Um abraço, um beijo na testa, segurar as mãos, e esse toque parece inacreditavelmente real. A sexta característica é a sensação de presença. Algumas pessoas relatam acordar com a sensação de peso ou presença na cama, como se alguém estivesse ali, mesmo após acordar. A sétima característica é a durabilidade da memória. Sonhos comuns geralmente desaparecem da memória em minutos ou horas. Sonhos de visitação são lembrados em grande detalhe por anos, às vezes por toda a vida. A oitava característica é a transformação do sonhador. A pessoa é sempre mudada pela experiência. Algo nela se transforma. O medo da morte diminui. A tristeza se suaviza. Uma nova compreensão emerge. Os Guggenheim identificaram 12 categorias principais de comunicação após a morte. Os sonhos de visitação são apenas uma delas, mas é importante conhecer as outras para entender o contexto completo. A primeira categoria é a presença sentida. A pessoa simplesmente sabe que o falecido está ali, mesmo sem ver ou ouvir nada. É uma sensação inexplicável, mas inconfundível. A segunda é a comunicação auditiva. A pessoa ouve a voz do falecido, seja internamente, como um pensamento que não é seu, seja externamente, como se a voz viesse de algum lugar do ambiente. A terceira é o toque físico. A pessoa sente um toque, um abraço, uma carícia, mesmo estando sozinha. A sensação é tão real quanto um toque de pessoa viva. A quarta é o cheiro, um perfume, um aroma. Um cheiro específico associado ao falecido surge do nada. Pode ser o perfume favorito,
o cheiro de cigarros se a pessoa fumava, ou qualquer aroma que a pessoa associe ao ente querido. A quinta é a aparição visual parcial. A pessoa vê uma forma, uma luz, uma sombra, que associa ao ente querido que partiu, mas não uma imagem completa. A sexta é a aparição visual completa. O ente querido que partiu aparece em forma tridimensional, tão sólido e real quanto uma pessoa viva, como se estivesse aqui conosco. A sétima é a experiência durante o crepúsculo. Isso ocorre no estado entre o sono e a vigília, quando a pessoa está adormecendo ou acordando. É um momento especialmente propício para comunicações. É como aquele instante mágico, antes de mergulharmos no sono. A oitava são os próprios sonhos de visitação. Estamos discutindo em detalhe neste vídeo, explorando cada nuance, cada detalhe. A nona é a comunicação através de uma terceira pessoa. O ente querido que partiu comunica uma mensagem através de um médium, de um sonho de outra pessoa, ou de alguma outra forma indireta, como se usasse um intermediário. A décima são os sinais simbólicos. Encontrar moedas em lugares incomuns, ver um beija-flor teimosamente visitando sua janela, números significativos aparecendo com frequência, músicas específicas tocando em momentos significativos, aquela canção que te lembra tanto ele, tocando no rádio, do nada. A 11ª são os fenômenos elétricos, luzes piscando, televisões ou rádios ligando sozinhos, relógios parando em horários significativos. Muitas pessoas relatam esse tipo de experiência. É como se a energia do ente querido se manifestasse de forma palpável. E a 12ª são as experiências de quase morte, onde a pessoa encontra entes queridos falecidos durante o momento em que sua própria vida esteve em risco. Um encontro que transcende a vida e a morte. Todas essas formas de comunicação após a morte, CAM, têm algo em comum. Elas deixam a pessoa com uma sensação de paz, de amor, de conexão contínua. E frequentemente transformam a visão que a pessoa tem sobre a morte, mostrando que ela é apenas uma passagem. Pesquisadores da Universidade de Virgínia, através de sua divisão de estudos perceptuais, documentaram que as comunicações após a morte, CAM, frequentemente trazem conforto, diminuem sintomas de luto prolongado e mudam crenças espirituais e existenciais. É como um bálsamo para a alma ferida. Um estudo de 2024, publicado em um jornal acadêmico, faz um caso importante para examinar as visões de pessoas moribundas durante a vigília e seus sonhos durante o sono como fenômenos separados e únicos. O estudo nota que o modo da experiência pode ter um impacto diferente, e uma melhor compreensão do conteúdo e impacto de ambas as visões acordadas e sonhos pode ser benéfica tanto para pessoas que estão morrendo quanto para suas famílias. Uma análise profunda sobre a experiência humana. Há casos documentados de sonhos de visitação que trazem informações que o sonhador não poderia saber de outra forma. Segredos revelados através do véu. Um caso clássico envolve uma mulher chamada Ana, que sonhou com sua avó falecida. No sonho, a avó disse a ela para procurar um documento escondido em uma gaveta específica de um móvel antigo. Ana, cética, decidiu verificar e encontrou exatamente o que o sonho descreveu. Um testamento antigo que resolvia uma disputa familiar sobre herança. Um milagre, guiado pelo amor. Outro caso envolve um homem chamado Ricardo, que sonhou com seu pai, morto há anos. No sonho, o pai avisou sobre um problema no carro do filho,
Ricardo levou o carro ao mecânico no dia seguinte e descobriu uma falha que poderia ter causado um acidente grave. Um aviso do além. Esses casos levantam questões profundas. Como explicar informações precisas que chegam através de sonhos? A ciência convencional diria que são coincidências ou memórias esquecidas emergindo. Mas para quem experimenta? A explicação parece muito mais simples. Os mortos podem, de fato, se comunicar conosco. O amor transcende a terapia IADC, ou comunicação induzida após a morte, desenvolvida por Alan Botkin. Utiliza movimentos oculares semelhantes aos usados na terapia EMDR para ajudar pessoas enlutadas a ter experiências de comunicação com falecidos. Pesquisas mostram que cerca de 66 a 75% das pessoas que participam dessa terapia relatam ter experiências de CAM, um caminho para a cura. Isso sugere que a comunicação após a morte, CAM, não é apenas algo que acontece espontaneamente. Pode ser facilitada, encorajada, convidada. E quando acontece, os efeitos terapêuticos são profundos. Uma porta aberta para o conforto. Mas é importante fazer uma ressalva. Nem todos terão sonhos de visitação, mesmo que desejem intensamente. Isso não significa que o ente querido que partiu não se importa ou que algo está errado. Cada pessoa, tanto o sonhador quanto o ente querido que partiu, tem seu próprio tempo e maneira de se conectar. Cada jornada é única. Algumas pessoas relatam ter sonhos de visitação anos após a morte de um ente querido. Outras nunca têm. Mas isso não diminui o amor ou a conexão. Significa apenas que a comunicação acontece de formas diferentes para pessoas diferentes. O amor sempre encontra um caminho. Raymond Moody também desenvolveu uma técnica para facilitar essas experiências. Ele chama de Psychomanteion, uma câmara de espelhos inspirada nos antigos oráculos gregos, onde as pessoas buscavam contato com os mortos, um portal para o outro lado. No Psychomanteion moderno de Moody, pessoas sentam em uma sala escura diante de um espelho, em um estado de relaxamento profundo. E muitas delas relatam ver ou sentir a presença de entes queridos falecidos. A magia acontece no silêncio. Moody descobriu que, assim como experiências de quase morte, esses encontros visionários são experimentados como reais e não alucinatórios. E os efeitos pessoais posteriores são profundos. Uma experiência transformadora. Mas você não precisa de um Psychomanteion para ter uma experiência dessas. Os sonhos de visitação acontecem naturalmente. E há algumas coisas que você pode fazer para aumentar a probabilidade de tê-los. Preparando o terreno. Primeiro, antes de dormir, fale mentalmente ou em voz alta com a pessoa que partiu. Diga que você está aberto para receber uma visita, que você gostaria de vê-la em seus sonhos. Um convite sincero. Segundo, mantenha um diário de sonhos. Deixe um caderno e caneta ao lado da cama. Ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, anote tudo o que lembrar de seus sonhos. Isso treina sua mente a prestar mais atenção aos sonhos, registrando. E o invisível. Terceiro, antes de dormir, olhe para uma foto da pessoa ou segure um objeto que pertencia a ela. Isso ajuda a criar uma conexão emocional que pode facilitar o contato durante o sono. Um elo inquebrável. Quarto, mantenha-se aberto e receptivo. O ceticismo excessivo pode bloquear essas experiências. Você não precisa acreditar cegamente.
Mas uma atitude de abertura ajuda. A fé, como um farol. Um caso particularmente tocante foi relatado nos estudos dos Guggenheim. Um pai, chamado Marcos, que tinha perdido seu filho adolescente, Mateus, em um acidente de carro, estava devastado. Meses depois, ele teve um sonho onde viu seu filho em um lugar luminoso. Mateus sorriu e disse apenas 2 palavras: "Estou feliz." Marcos acordou em lágrimas, mas eram lágrimas diferentes. Pela primeira vez desde a morte de seu filho, ele sentiu paz. Ele sabia, de alguma forma que não conseguia explicar, que seu filho estava bem. A paz que excede todo o entendimento. Esse tipo de experiência é mais comum do que imaginamos. Segundo pesquisadores, ela tem efeitos terapêuticos significativos, uma cura para a alma. A pesquisadora M. Damaris Drury indicou que os participantes de seu estudo se sentiram abençoados e privilegiados pela experiência de CAM, mesmo quando inicialmente perturbados por ela. A CAM permitiu que eles concluíssem assuntos inacabados com o ente querido que partiu e, em alguns casos, resolvessem seu luto, um presente do céu após uma CAM. A pessoa pode se sentir cuidada e que o relacionamento com o ente querido falecido continua. A maioria das pessoas experimenta sua CAM como positiva, reconfortante e agradável. O amor eterno, a comunicação após a morte, a CAM, pode diminuir o medo da morte e aumentar a nossa conexão com o divino, a nossa visão espiritual. Além de demonstrar que o vínculo de amor continua, a CAM também pode amenizar a raiva, a culpa e a ansiedade. Mas existe uma questão muito importante que precisamos abordar. E se o ente querido que partiu aparece em sonhos de uma forma negativa, assustadora, perturbadora? De acordo com os pesquisadores, isso é raro em verdadeiros sonhos de visitação. Quando acontece, geralmente indica que o sonho é uma forma de processar o luto, uma elaboração do sonhador, e não uma comunicação real do falecido. Nosso subconsciente, às vezes, usa a imagem de quem amamos e perdemos para lidar com emoções mal resolvidas, como a culpa, a raiva ou o medo. A diferença fundamental é como você se sente durante e após o sonho. Se você sente paz, amor e conforto, provavelmente foi uma visitação real. Se você sente medo, ansiedade e perturbação, provavelmente foi seu subconsciente processando emoções difíceis. Emily Fernandes, médium certificada pelo Centro de Pesquisa Nova Aurora, chama os sonhos de visitação de sonhos tridimensionais. Ela destaca a diferença entre sonhar sobre alguém e sonhar com alguém. No primeiro caso, a pessoa é um elemento passivo do sonho. No segundo, há uma interação real, uma presença ativa. Emily observa que durante sonhos tridimensionais, você pode sentir texturas, cheiros e emoções de uma forma que sonhos comuns simplesmente não permitem. E isso é surpreendentemente comum. Pesquisas no Centro de Pesquisa Nova Aurora descobriram que cerca de 90% das histórias de CAM coletadas para seu projeto Luz Eterna eram CAMs durante o sono. Isso nos leva a uma pergunta interessante. Por que os sonhos são um canal tão comum para a comunicação após a morte? Uma teoria é que durante o sono, especialmente em certos estágios, nossa consciência opera de uma maneira diferente. As barreiras que normalmente nos separam de outras dimensões da realidade ficam mais finas, e os que partiram podem atravessá-las mais facilmente. Outra teoria é que, durante o sono,
Nosso cérebro está mais receptivo a informações que não vêm dos 5 sentidos. Estamos menos focados no mundo físico e mais abertos a outras formas de percepção. E há também a teoria de que os próprios falecidos escolhem os sonhos como canal, porque é menos assustador para nós. Acordar e ver um espírito no quarto seria aterrorizante para muitos. Mas encontrar um ente querido em um sonho é gentil, amoroso e menos provável de causar medo. É como se fosse um carinho, um afago da alma. Pacientes em fase terminal também relatam experiências semelhantes. Pesquisas mostram que, quando conscientes, cerca de 50 a 60% dos pacientes em cuidados paliativos relatam uma visitação de alguém que não está fisicamente ali, seja durante sonhos ou em estados de vigília. Esse fenômeno é conhecido como visões e sonhos de fim de vida. Essas experiências são diferentes de alucinações ou confusão. Elas geralmente envolvem pessoas que já morreram, frequentemente familiares que vieram receber o paciente, e elas trazem paz e não medo. É a confirmação de que não estamos sozinhos nessa jornada. Raymond Moody, em seu livro Vislumbres da Eternidade, documenta o que ele chama de experiências de morte compartilhada. São momentos onde pessoas completamente saudáveis, à beira do leito de alguém que está morrendo, e compartilham parte da experiência da passagem. E essas experiências frequentemente incluem ver os mesmos entes queridos falecidos que o moribundo vê. Isso sugere que os que partiram não apenas se comunicam através de sonhos, mas ativamente participam do processo de transição quando alguém está morrendo. Eles vêm buscar, eles vêm receber, eles vêm ajudar na passagem. É como se os anjos da guarda estivessem ali, guiando e protegendo. Pesquisadores de sonhos, como Gabriel Souza, que obteve seu doutorado estudando especificamente sonhos com falecidos, descobriram que esses sonhos servem a várias funções psicológicas importantes. Primeiro, eles ajudam a processar o trauma da perda. A morte de um ente querido é um dos eventos mais estressantes que podemos experimentar. Os sonhos fornecem um espaço seguro para processar emoções que podem ser muito intensas para lidar quando acordados. É como um abraço da alma. Segundo, eles servem como uma forma de manter a conexão com o falecido, em vez de sentir que a pessoa desapareceu completamente. Os sonhos permitem que o relacionamento continue de uma forma transformada. É a prova de que o amor transcende a morte. Terceiro, eles ajudam a regular emoções. Muitas pessoas acordam de sonhos de visitação sentindo-se mais calmas, mais em paz, mais capazes de lidar com o dia a dia do luto. É como se recebessem uma bênção, uma dose de esperança. A comunidade científica convencional tende a explicar esses sonhos como mecanismos de enfrentamento do cérebro. Nossa mente cria imagens reconfortantes para nos ajudar a lidar com a dor da perda. Mas essa explicação, embora válida do ponto de vista psicológico, não explica tudo. Não explica as informações verificáveis que às vezes chegam através desses sonhos. Não explica a qualidade distintamente diferente dessas experiências em comparação com sonhos comuns. E não explica por que pessoas completamente céticas sobre a vida após a morte mudam de opinião após ter essas experiências. O pesquisador de sonhos, Roberto Almeida, que estuda especificamente o que ele chama de sono liminar, o estado entre a vigília e o sono. Observou que esse estado crepuscular é particularmente propício para experiências incomuns, e é nesse estado que muitas visitas de falecidos são relatadas. Há também relatos de sonhos recíprocos,
onde duas pessoas sonham com o mesmo falecido na mesma noite, às vezes com elementos correspondentes em seus sonhos. Como explicar isso apenas como processamento cerebral individual? Um caso documentado envolvia duas irmãs que viviam em estados diferentes. Na mesma noite, ambas sonharam com a mãe falecida, e ambas receberam a mesma mensagem, que deveriam se reconciliar após anos de desentendimento. Quando conversaram no dia seguinte e descobriram a coincidência, ambas ficaram abaladas e decidiram seguir o conselho. Histórias assim são mais comuns do que se imagina, e elas sugerem que há algo acontecendo nesses sonhos que vai além do processamento individual do luto. É como se o véu entre os mundos se tornasse mais fino. Chico Xavier, o médium e filantropo brasileiro, cujo trabalho influenciou muitos pesquisadores, escreveu extensivamente sobre comunicação com o mundo espiritual. Ele acreditava que, durante o sono, nossa alma se aproxima do mundo espiritual, tornando a comunicação com os que já partiram mais fácil. Chico observou que os espíritos dos falecidos frequentemente não sabem que morreram imediatamente. E quando percebem, muitos sentem uma necessidade urgente de comunicar aos vivos que estão bem. Os sonhos se tornam um canal natural para essa comunicação. É uma forma de nos tranquilizar, de nos dizer que a vida continua. Há também a questão do timing, dos sonhos de visitação. Muitas pessoas relatam que os sonhos mais vívidos acontecem em momentos significativos. No aniversário de nascimento ou morte do falecido, em datas importantes como casamentos ou nascimentos na família, ou em momentos de crise, quando o sonhador precisa de orientação ou conforto. É como um presente, uma mensagem enviada no momento certo. Isso sugere que os entes queridos que partiram não apenas podem se comunicar, mas escolhem ativamente quando fazer isso. Eles parecem estar cientes do que está acontecendo nas vidas de quem deixaram para trás e intervêm quando sentem que sua presença é necessária. Um caso particularmente tocante envolve uma senhora chamada Beatriz, que estava passando por um divórcio muito difícil. Uma noite, ela sonhou com seu avô, seu Antônio, falecido há mais de 10 anos. No sonho, ele disse simplesmente: "Beatriz, você vai ficar bem. Eu sei que vai." A mulher acordou com uma sensação de paz, que não sentia há meses, e de alguma forma, encontrou força para seguir em frente. Ela nunca tinha tido um sonho assim antes, e nunca teve outro depois, mas aquele único sonho, naquele momento específico, fez toda a diferença. Foi como se seu Antônio, seu anjo da guarda, a tivesse visitado para dar forças. Pesquisadores também observaram que crianças frequentemente têm sonhos de visitação mais facilmente do que adultos. Talvez porque suas mentes sejam mais abertas. Talvez porque elas ainda não desenvolveram o ceticismo, que bloqueia essas experiências. Elas ainda mantêm a fé. Crianças pequenas que perderam a voz, ou pais, frequentemente relatam sonhos onde brincaram com o ente querido que partiu, receberam abraços, ou simplesmente passaram tempo juntos. E elas descrevem esses sonhos com uma naturalidade, que sugere que, para elas, a experiência é completamente real. É como se estivessem visitando o céu e voltando para contar. Então, e o que seu ente querido falecido quer te dizer quando aparece em seus sonhos? Na grande maioria dos casos, a mensagem é simples e profunda: estou bem, estou em paz, não sofra por mim, continue vivendo sua vida, eu ainda te amo. É como se dissessem: a vida continua. Encontre a alegria novamente.
Às vezes, a mensagem é mais específica. Pode ser um aviso sobre algo, uma orientação sobre uma decisão difícil, uma informação que você precisava saber, ou simplesmente a resolução de algo que ficou pendente entre vocês, uma conversa inacabada, um pedido de desculpas. E às vezes, não há mensagem em palavras, há apenas presença, apenas amor. Apenas a confirmação de que o vínculo entre vocês transcende a morte. É como sentir o abraço de um anjo, um calor no coração. Você acabou de descobrir algo que pode transformar completamente a forma como você vê seus sonhos. E aquele sonho com alguém que partiu pode não ter sido apenas um sonho, que pode ter sido uma visita real do outro lado. E que as 8 características que compartilhei podem ajudá-lo a distinguir um do outro, a entender se foi apenas um sonho ou algo maior. O Super Thanks abaixo deste vídeo é uma forma de você apoiar esse trabalho, de trazer conhecimento profundo ao público. Cada contribuição ajuda a criar mais conteúdo que revela verdades escondidas sobre a vida, a morte e o que existe além. Ajude-nos a continuar essa jornada. Eu tenho uma pergunta para você. Você já sonhou com alguém que partiu? O sonho tinha as características de um sonho de visitação. Como você se sentiu ao acordar? Conseguiu sentir a presença do ente querido? Conta nos comentários. Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão processando suas próprias perdas. Compartilhe sua história. Você pode confortar alguém. E se você conhece alguém que perdeu um ente querido recentemente, compartilhe este vídeo. Saber que a comunicação após a morte pode continuar, pode trazer imenso conforto. Pode ser um bálsamo para a alma. O amor não morre com o corpo. E às vezes, ele encontra maneiras de nos alcançar, mesmo através dos sonhos, através de um anjo da guarda que vem nos visitar. Até o próximo vídeo. E que a paz esteja com vocês.